E aí, galera? Que Fluminense é esse, hein? Mas para tudo. Que esquema é esse, eu não entendi nada e vou tentar explicar essa história. Mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, galera, tem um recado importante para você, presta atenção. Baixe o seu aplicativo OneFootball para você ficar atualizado sobre o mundo do futebol. Lá você tem gols em tempo real, notícias, estatísticas e tudo isso e mais um pouco de graça. O link para baixar está na descrição desse vídeo. OneFootball faz um lançamento perfeito que te deixa na cara do gol. Como eu falo sempre, OneFootball é lançar e correr pro abraço. Valeu, galera! É isso aí. Olha aqui, Fluminense é esse, hein? Entendi nada. Entendi nada. Um 0x0 com gosto de 0x0. Fluminense tá praticamente em casa. O campo do Vasco é o campo do Fluminense. É a casa do Fluminense. Tá certo? Não é a casa do Ceará. O Ceará ainda deu lá umas arrancadas e tal. Mas o time do Fluminense, eu pensei, quando eu vi a escalação, eu pensei, o que será isso? Porque tinha André no meio, Iago e o Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira, para ajudar no meio, tudo bem, mas para ficar no meio, aí eu pergunto, quem é o armador desse time? Deixou Nenê de fora, deixou Casares de fora, esses dois poderiam ter entrado. Então, ficou terra de ninguém, uma correria desenfreada, time sem meira nem beira. Quem queria levar no peito e levou em algumas oportunidades, o Caio Paulista, foi desesperado, ele vai lá atrás, pega a bola, rompe por isso aqui, 30 caras para ele driblar, leva pontapé, cai para o lado esquerdo, fez até um gol, foi anulado porque estava impedimento, né? Mas ele está sempre presente. O Luca, por exemplo, não jogou nada, não apareceu. Por quê? Porque a bola não chegava lá. A bola não chegava lá. Agora, o Fred, por exemplo, eu estou citando isso rapidamente, porque o time do Fluminense jogou mais ou menos até o Fred sair. O Fred saiu com 18 minutos. Entrou o Luca. Fred saiu machucado. 18 minutos no primeiro tempo. O time do Fluminense, com o Fred, é um. Sem o Fred é outro. Muito bem, vou explicar. O Fred no campo, ele argumenta, ele grita, ele faz o cara correr. Só que o Fred, nessa armação, é aí que eu quero chegar, por isso que eu citei o Luca antes, que tinha entrado no lugar do Fred, pelo seguinte, o Fred veio atrás. E eu dizia na transmissão, o que o Fred está fazendo aí? No córner, tá bem, que ele entre na área. Mas ele vinha buscar a bola, atrás do lateral, ele chegou a estar atrás do Egídio, brigando e tentando organizar a história toda. Dali pegava a bola, metia no meio, corria, recebia a bola, metia um lançamento pro Caio Paulista e pro Luiz Henrique. Mas o Fred fazendo isso, tanto fez que aos 18, numa arrancada dessa, no meio do campo, para a intermediária, ele sentiu a perna. Não é para ele fazer isso. O Nenê ainda faz, porque o Nenê se movimenta com mais facilidade. É característica de cada um. O Fred não pode fazer isso. Saiu o Fred. Até aí, algumas oportunidades do Luiz Henrique, algumas oportunidades do Caio Paulista, aí sai o Fred aos 18 minutos. Não aconteceu mais nada no time do Fluminense. O time do Fluminense virou uma bagunça. Porque o Caio Paulista continuando brigando, praticamente junto com o Luiz Henrique, os dois sozinhos, sem armação nenhuma do time, toque de bola horrível, a bola não chegava na frente, e aí acabou o primeiro tempo.
Aí o que acontece? Segundo tempo, olha o que aconteceu. 2 minutos, Caio Paulista faz tudo, só faltou o gol. E o Richard, que é o goleiro do Richard, que é o goleiro do Ceará, fez uma grande defesa. Mais nada. De resto é uma coisa ali, outra coisa aqui, com as modificações. Modificação veio aos 32 minutos. Demorou a fazer as substituições. Saiu o Iago, entrou o Nenê, o armador, 32. Saiu o Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, o Casares e o André. Saiu, entrou o Martinelli. Aí o que acontece? Eu colocaria de uma outra maneira. Pega o Gabriel Teixeira, bota numa lateral, numa ponta, pega o Casares na outra. Bota o Nenê aqui com o Martinelli para armar o jogo. E bota Caio Paulista e o Luca lá na frente. E vamos aqui, que é o time com essas substituições, o time do Ceará tirou o Vina, botou o Kelvin, tirou o Lima, botou o Rick, tirou o Marlon para reforçar o meio do campo, botou o Nares. E tirou o Kleber, botou o Jael. Eles também se reforçaram. Só que o time do Fluminense foi mais tranquilo. Por isso que eu estou dizendo que demorou a substituir. Demorou a substituir. O time do Fluminense, se viesse pelo menos com um armador, pelo menos, ou o Nenê, ou pelo menos o Casares, aí pelo meio, ainda poderia tentar organizar alguma coisa. Iago, André, por exemplo, e o Casares. Aí talvez a frente funcionasse melhor, mas não funcionou. E o time do Fluminense foi respirar um pouquinho nesse final de 32, a partir dos 32 minutos, que tentava da melhor forma. E aí o Richard, o goleiro lá do Ceará, ainda fez de chute fora da área umas 3 defesas boas. Mas mais nada. Toque de bola só nesse final. Coisa que essa alteração tática e técnica afetou demais o time do Fluminense. Demais. Eu não gostei. Poderia ter ganho o jogo? Poderia. Se entrasse com um armador. Eu queria estar na ideia, não queria, né? Lógico que não. Na ideia do treinador, para saber o que ele quis fazer com isso aqui. Eu queria saber. Luiz Henrique, Caio Paulista, Fred, Gabriel Teixeira, Iago e André. Eu queria saber. Os 2 laterais, Samuel Xavier não apoiou o que tinha que apoiar. Egídio, como sempre, apoia, chega ali, chuta no adversário ou cruza para fora. Ele foi dar um passe, meteu para a lateral. Quer dizer, então, se você não tiver um organizador, seja ele quem for, não vai andar à frente. Não vai andar. E ainda bem que o Fred saiu. Porque o Fred, se continua no jogo, ele ia se estressar aos extremos. Então, vou botar craque do jogo no jogo desse. Eu não tenho craque do... Bom, eu vou colocar. O craque do jogo! Vou colocar o Caio Paulista. Caio Paulista, que foi o único que tentou alguma coisa desde o primeiro tempo. A baranga do jogo. A baranga do jogo! Eu vou botar o treinador do Fluminense. O treinador do Fluminense é a baranga do jogo. E a arbitragem. Gostei muito. Qual é a nota dele, Tatu? Qual é a nota do juiz? É 0! Tá de brincadeira. Galera, eu não vou nem fazer nada. Eu vou dobrar bem só o time do Fluminense. Espera aí. Vou fazer aqui uma coisa melhor. Estou tirando o time do Ceará
dobrar bem o time do Fluminense. Não vou rasgar, vou guardar. Próximo jogo do Fluminense que eu fizer, eu vou trazer esse time aqui. Se for o mesmo, eu vou pedir para ir embora. Só isso. Valeu, galera! Estamos juntos.